A extensa diversidade clínica e genética da malformação congênita dos membros exige uma análise abrangente dos tipos de variação genética. Num determinado estudo genético, pacientes afetados com malformações de 2 membros ou 2 indivíduos de uma família, cada um afetado com uma malformação de pelo menos um membro, foram recrutados e sua genealogia analisada. A questão, pessoal, traz então um heredograma, né, esse mapa aqui genético, né, das relações familiares, apresentando, né, quando você tem um quadradinho colorido é um homem afetado, um círculo colorido é uma mulher afetada, o círculo e o quadradinho que não estão coloridos são os indivíduos sem a condição, ok? Não afetado. E eles pedem, então, para que a gente diga que esse padrão observado no heredograma exemplifica que tipo de herança autossômica. Então ele já deixou claro para a gente que é uma herança autossômica, ou seja, não está relacionado ao X e o Y, né, ao XX, então não é uma característica dos cromossomos sexuais e sim dos outros 22 pares, tranquilo? E aí ele quer que a gente fale se ela é recessiva ou dominante e justifique. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é dominância e recessividade? Então, a dominância é quando a presença de um único alelo já manifesta essa característica. Então, a pessoa pode ser azão ou azinho, que ela já vai ser afetada pela característica. Já para uma característica ser recessiva, ter um padrão autossômico recessivo, a gente tem que ter o alelo aparecendo em homozigose recessiva para que a característica seja manifestada. Isso é que faz com que seja uma doença ou uma característica recessiva, ok? E aí, pessoal, só olhando um heredograma a gente vai conseguir fazer essas inferências. Por quê? A gente está vendo, a gente vai ter que fazer alguns testes, mas esse pessoal aqui, ó, ele nos dá uma grande informação. Porque o que eu tenho? Eu tenho pais não afetados com uma filha afetada. Ou seja, você tem uma característica aqui não manifestada nos pais e manifestada numa filha. O que isso significa, pessoal? Que esses pais são portadores de um alelo que a filha manifestou. Então, esses pais, eles são provavelmente heterozigotos, e ao cruzar, né, 2 indivíduos heterozigotos, a gente tem 3 possibilidades de genótipos, ok? Porque a gente faz o cruzamento assim, né? Então a pessoa pode ser azinho ou azinho. Então essa doença, se você vê o pai não afetado, a mãe não afetada, mas a filha afetada, é porque é uma doença de padrão autossômico recessivo. E aí a gente pode voltar na genealogia para ver se tem sentido o que a gente está dizendo. Então essa pessoa aqui, ó, a gente vai falar que é azão traço, eu não sei o que ela é. Essa aqui é azão traço. Então, ok? E aqui, azinho, assim a mãe azão traço, e um pai azinho, para a gente ver se faz sentido. Então, para essa pessoa aqui, né, para esse homem ser azinho, veio um azinho do pai e veio um azinho da mãe. Ok, faz sentido. E essa mulher, ela é não afetada, então veio um azão da mãe. Ok, e o pai obrigatoriamente tem que ter dado um azinho, então ela também é heterozigota. O que faz sentido, porque essa filha dela recebeu um azinho, pode ser tanto dela quanto do pai, porque a gente não sabe se ele é azinho ou azão. Por quê? Ele não é afetado, ok? Então faz sentido dizer que isso é um padrão autossômico recessivo. Agora vamos ver aqui o que traz as alternativas. Letra A. É recessivo pois indivíduos afetados pela condição intercalam gerações? Não, pessoal, essa condição não intercala gerações. A gente vê aqui, ó, indivíduo na geração 1 e indivíduo na geração 2, ambos afetados. Então, não pode justificar pra gente. Letra B. É dominante, a gente já vai ignorar porque não é dominante, a gente já viu que é recessivo, ok? Letra C, recessiva, no qual é expresso tanto em homozigose quanto em heterozigose. Não, né, pessoal? A gente já viu que para ser um padrão recessivo, obrigatoriamente tem que ser em homozigose. Letra D é dominante, a gente não precisa nem olhar.
E letra E, é um padrão de herança autossômico recessiva, pois pais não afetados pela malformação geram filhos que expressam o traço? Exatamente isso, que prova que a resposta é a letra E.